Olá, seja bem-vindo à minha aula número 5 do meu curso Alfabetização Sem Segredos. Meu nome é Tatiane Santos, eu sou neuropsicopedagoga e alfabetizadora. Este curso ele tem como objetivo ajudar você a entender como alfabetizar uma criança. Bem, vamos começar a aula 5? Se você ainda não assistiu às outras aulas, vai lá no meu canal, assistam às outras aulas para você depois iniciar essa aula aqui, para você fazer a sequência certinha, tá bom? Então vamos começar. Então na minha aula número 5, vamos falar sobre as hipóteses de escrita. Este é um assunto muito importante de se conhecer, porque ele fala das fases de escrita das crianças. E é importante você saber para você entender qual fase aquele aluno, aquela criança que você está ali auxiliando a alfabetizar, em qual fase ela está e como que você vai recorrer à intervenção para ajudá-la a passar para a próxima fase, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero deixar claro que as hipóteses de escrita não é um método, certo? É uma pesquisa feita por Ana Teberoski e Emília Ferreiro, né, que são grandes e conhecidas da nossa área da alfabetização, que estudaram sobre a psicogênese da escrita. Esse estudo ele foi feito em 1970, mas só foi publicado no Brasil em 1984. E esse estudo mostra como que as crianças constroem a escrita, quais são as fases que ela passa para se construir a escrita. Como que ela percebe o som, quando que ela percebe o som. É muito interessante conhecer sobre essas hipóteses, certo? Esse estudo ele fala muito de como a criança aprende, né? Como que ela adquire os conhecimentos da leitura e da escrita. E mostra que essas fases são muito bem definidas, mas não acontecem de maneira uniforme para todo mundo. Tem crianças que dão saltos de uma fase para outra. O mais importante é que o adulto, o professor, o pai que esteja ensinando, que ele tenha um olhar sensível para identificar em qual fase a criança está, certo? Para saber como vai ajudar essa criança a passar para a próxima fase, tá bom? E outra coisa que eu quero deixar claro, não se preocupe muito em fazer essa criança avançar rapidamente, porque tem muito a ver com a idade, com a maturidade e com todo o trabalho que você está fazendo com essa criança. Se você está trabalhando a consciência fonológica, a consciência fonêmica, silábica dela, tá bom? Vamos lá, continuando. A primeira fase é a fase icônica. Ela acontece quando as crianças têm por volta dos 2 anos. A criança, ela não sabe o que ela está representando. Quando você pede para ela escrever alguma coisa, ela desenha, é um ícone. Para ela, quando ela desenha, ela está escrevendo. Então você fala para ela assim, escreve pato para mim. E ela faz diversos riscos e rabiscos e para ela está escrevendo. Se você perguntar o que você escreveu, ela vai falar o que você pediu, pato. A próxima fase é a fase da garatuja. A criança ela avança um pouquinho. Por quê? Ela começa a perceber que é diferente o desenho da escrita. Que quando o adulto está escrevendo, ele não está desenhando. Ele está representando de uma outra forma. Como nós escrevemos com letra cursiva, a criança ela começa a imitar esse adulto. E ele começa a fazer os traços e já não é mais desenho. Ele percebe que desenha uma coisa e a escrita é outra, certo? É importante trabalhar muito a consciência fonológica nessa fase para a criança começar a perceber o som da palavra. Então, pato. Quantos pedacinhos tem pato? Pato. Quantas vezes a boca abriu? 2 vezes. Então, tem 2 pedacinhos. E assim você vai auxiliar essa criança para passar para a próxima fase, tá? A próxima fase é a fase pré-silábica. Nessa fase, a criança ela já conhece algumas letras e ela começa a representar a sua escrita através dessas letras.
Geralmente nessa fase a criança ela já identifica, por exemplo, o seu nome, né? Se você mostrar um nome para ela, se ela já foi trabalhado o nome próprio dela com ela já começa a saber que aquilo ali é uma letra. E para ela tudo tem que ter muita letra. Então vamos supor, se você fala para ela escrever Maria, ela escreve a primeira letra, geralmente ela utiliza letras do próprio nome, se ela já conhecia o próprio nome, e ela acha que uma letra é pouco. Aí ela coloca 2 letras, 3 letras, no mínimo 3 letras. E assim por diante. Então ela representa uma palavra com várias letras. Ela já não mais faz os rabiscos, ela já representa através das letras. E ela tem essa percepção, né, de que precisa de muitas letras para escrever uma palavra. Na próxima fase, ela passa para a fase silábica. Quando ela passa para a fase silábica, ela percebe que o som das palavras é representado por letras e ela segmenta essa palavra em sílabas. E ela já entende que, como eu falei, pá, tô, são 2 sílabas, então tem que ter 2 pedacinhos. Então ela começa a representar com 2 letras. Mas só que essas letras, para ela, ainda não tem valor sonoro. Então, por exemplo, se ela escreve pato, ela coloca lá qualquer letra, M, V, o que é mais fácil para ela. Não tem valor sonoro. Ela não identifica ainda o som daquela palavra. Então ela sabe que divide em pedaços a palavra e para cada pedaço ela representa com uma letra, mas sem saber qual letra é para qual som. E depois ela avança para a fase silábica com valor sonoro. Aí é quando a criança ela percebe o som. Quando o pato tem 2 pedaços, pá, a, o a, ele é mais, as vogais são mais marcantes para a criança nessa fase. Então ela geralmente representa pato com um a e um o. Então ela sabe que para cada pedacinho eu represento com uma letra, mas essa letra já tem um valor sonoro para ela, certo? E a criança, ela representa na sua maioria vogal, mas também algumas consoantes. Principalmente se a consoante ela tem um nome e esse nome representa para ela o som. Por exemplo, o P. Ela vai escrever, vamos supor, a palavra peta. Aí quando ela fala peta, 2 pedacinhos, então o P. Ah, é o P. Se ela já conhece o P já tem nome, então ela já põe o P. Tá, ah, tem o A, então ela põe o P e o A. Então ela já começa a identificar o som da sílaba, ok? Então, a fase silábica, ela passa primeiro a sem valor sonoro, para depois com valor sonoro. O sem valor sonoro é quando a criança representa para cada sílaba uma letra, mas essa letra não representa um som para ela ainda. E depois ela passa para a fase com valor sonoro, onde cada letra tem um som que ela conhece, que representa algo para ela, e geralmente são as vogais, tá bom? A próxima fase é a fase silábico-alfabético. Muitos conhecedores da alfabetização dizem que às vezes nem uma fase, é mais um período de transição entre o silábico e o alfabético. Então, a criança ela começa a perceber que as sílabas têm mais de um som, que o pá, tó, ao pá, a pá, às vezes ela começa a identificar que tem um P ali, e ela começa a colocar o P com A, mas depois coloca o pá e coloca o O só no final. Então ela está ali em transição para passar para a próxima fase, que é o alfabético, onde ele já compreende o sistema de escrita. Ele já sabe que alguns pedacinhos têm mais de um som, certo? Então, pá, ele sabe que é o pá, 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 pá. Ah, tem o P, tem o A, pá. Tó, 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 tó. Aí ela começa a falar tó, tó. Aí tem o T e o O, tó, pá, tó. É muito importante, gente, a criança falar a palavra em voz alta, que o adulto auxilie essa criança a fazer essa contagem dos pedacinhos da palavra, tá?
Isso você pode fazer, não é só no momento que você está ali ensinando. Você está ali na cozinha, por exemplo, cozinhando. Você mostra a panela para a criança. Que é isso? Panela. Nossa, panela, né? Panela tem quantos pedacinhos? Vamos contar? Cada vez que a boca abre, eu levanto um dedinho. Panela. Nossa, 3 pedacinhos. Panela. Então é importante que se converse com essa criança. Que você trabalhe essa consciência dos sons, dos pedacinhos dos sons, para ela já ir se acostumando e percebendo o som. Pá, 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 do P, o A, o som do A. Cada grafema ali, né, cada letra tem seu som, tem seu fonema. E às vezes, cada pedacinho tem mais de um fonema. E isso consolida a fase alfabética, quando ela sabe que tem mais fonemas em cada sílaba que ela escreve, certo? E a fase ortográfica, essa fase ortográfica já é uma fase assim, onde a criança vai conhecer as regras de ortografia, vai entender o que alguns grafemas são representados, 2 grafemas às vezes tem só um fonema, por exemplo, o SS, né? Que ele tem só um fonema, só um som, mas eu escrevo com 2 S's. O CH, eu represento com o C e o H, mas o som é sh, é só um som, é só um fonema. E essa fase ortográfica, ela vem depois, assim, geralmente já no 2º ano, depois a criança já está lendo as palavras e ela vai aumentando a sua rota lexical que nós falamos, né, que eu falei na outra aula da rota lexical, onde ela fica ali, ela vai lendo e o cérebro vai assimilando aquelas palavras e quanto mais ela vai lendo, ela vai percebendo que algumas palavras têm 2 S's, uma tem um S só e uma tem um outro som. O S, por exemplo, tem vezes que tem som de Z, tem vezes que tem som de S, né? Então, assim, é muito importante você conhecer essas fases para quando você identificar na sua criança em qual fase que ela está. E também saber o que fazer para ajudar ela a ir passando de fase. Mas muita calma, gente. Olha, gente, é muito importante que você também não fique assim, ansioso por fazer essa criança avançar as fases, tá? Tudo tem um trabalho e essa criança, de acordo com a sua intervenção, você vai auxiliando ela para ela ir entendendo os sons das letras, das sílabas e formando essa palavra, tá? A criança, a alfabetização começa aos 6 anos. Em sua maioria, as crianças já chegam aos 6 anos na fase silábica, tá? Com valor sonoro, sem valor sonoro. Isso depende muito de como foi ali a educação infantil, como ela foi preparada. Mas geralmente eu que sou professora de rede particular, essas crianças geralmente já vêm de uma educação infantil em que foram trabalhadas as letras, o nome das letras, as vogais, elas já chegam até com um pouco de valor sonoro. E é muito importante no início da alfabetização nós fazermos a sondagem da escrita para entender em qual fase essa criança está. Mas daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Eu fiz para vocês essa tabela com um exemplo das fases da escrita. Então, olhe lá. Por exemplo, macaco. Quando a criança está na fase cônica, que é a fase que desenhar é escrever, olha lá, ela desenha lá macaco. Depois, macaco na fase da garatuja. Bem, desenhar não é escrever. O adulto escreve de uma forma diferente. Então, ele começa a imitar o adulto. Depois, a fase pré-silábica. A fase pré-silábica é aquela fase que a criança, nossa, eu tenho que utilizar letras para escrever. Ela começa a utilizar letras, não, mas uma letra é pouco, 2 também, 3, não, eu vou representar com várias letras. Então, a pré-silábica, várias letras representam a palavra macaco. Depois vem a silábica sem valor sonoro. A criança já reconhece que macaco são 3 pedacinhos. Então, para cada pedacinho eu represento com uma letra. Depois a silábica com o valor sonoro,
Nossa, macaco. 3 pedacinhos, mas ó, macaco, ó. Já tem valor sonoro, já tem som. Ela coloca o A, o A e o O. A silábica alfabética, ele já é a transição, ó. Eu sei que macaco tem 3 pedacinhos. O ma, ela já sabe que é o M e o A, que forma ma. O K, ela usou o K, porque o K, o nome da letra K é K, então ela pôs o K. E o có, ela colocou o có. Na alfabética, que ali ela trocou macaco, ela pôs o có com o K e o O. Que a alfabética, gente, assim, por que não poderia ser um K com O? Né? Nossas regras ortográficas que falam que não é um K com O, que é o C e o O. Então, é uma fase assim, que é super normal ela fazer essas trocas. E depois a ortográfica. Olha lá a peteca para vocês verem. A pré-silábica, várias letras. Silábica sem valor sonoro também, peteca, colocou o T, D, A, tá? E aí quando passa com valor sonoro, peteca, aí ela já sabe pé. Aí o P tem o nome P, ela já conhece o P, ela põe o P ali. Depois peteca, silábico alfabético, representa P, T. Pôs o T, K, pôs só o K. Alfabética, ela colocou peteca com o K. Por que não poderia ser com K? Porque nossa regra ortográfica não permite. Mas o som tá certo, né? E depois a ortográfica, que é peteca. Então aqui eu encerro a minha aula número 5. E adianto para vocês que a próxima aula será sobre sondagem de hipóteses de escrita, que vai ser uma aula muito interessante, onde eu vou ensinar você a fazer um teste com a sua criança, para você entender em qual hipótese de escrita que ela está, ok? E até fazer um gráficozinho para que você acompanhe ela ao longo do ano, para você identificar o avanço dela nessa fase de alfabetização. Então, eu encerro aqui a minha aula número 5. Na próxima aula, vamos falar sobre a sondagem de hipótese de escrita, que será uma aula onde eu vou ensinar você a fazer a sondagem. Você poderá fazer até um gráfico para acompanhar a sua criança ao longo do processo de alfabetização e analisando a evolução dela. Se você gostou do material, curta, compartilhe, siga o meu canal, tá bom? Me ajude aí mostrando para as outras pessoas que você acha que vão querer também saber sobre alfabetização. Nos dias 6 e 7 nós vamos ter a nossa semana de alfabetização. Serão 2 lives muito interessantes, que eu já vou iniciar um processo de alfabetização fantástico, um método fantástico que você vai adorar. Eu espero você na minha aula número 6.